TheCast no ar. E esse episódio para mim marcante e emocionante. Episódio número 251. Você que pensou que a gente tava de férias, até demos uma paradinha aí, uma pausa, mas estamos de volta com um episódio marcante. E para isso, temos um convidado especial. Ele, Lucas Firma, empreendedor, visionário e fundador da Zalt. Lucas, bem-vindo ao TheCast. Pô, Gelson, muito obrigado, um prazer estar aqui, prazer estar conversando com a turma e vamos contar aqui um pouquinho o que é que a Zalt está fazendo para ajudar as empresas desse Brasilzão. Muito bom. E esse episódio, gente, tem um tema muito interessante. Eu mesmo estou muito curioso. Como construir uma remuneração sem encargos. Isto é um papel da Zalt, é o que o Lucas vai explicar. Lucas, vamos começar logo pelo tema, né? Como isso? Como construir uma remuneração sem encargos? É só contratar a Zalt, né? Gostei. Então vamos antecipar um pouco. Então, o que é a Zalt? Vamos nessa. Brincadeiras à parte, acho que é importante começar a contar de onde tudo isso nasceu, né? Então, a Zalt é uma empresa que ajuda a empresa a criar e executar um plano de remuneração complementar. E essa remuneração complementar, ela vai para uma via que é sem encargos, sem impostos para a empresa e para o colaborador. Isso, é uma missão da gente muito forte. E, basicamente, o que é importante frisar? Por que é tão importante se ter uma remuneração sem cargo? Porque a norma, a legislação, construiu uma remuneração onde uma empresa gasta demais para o colaborador receber um pedaço daquilo. Então, um exemplo prático que eu gosto de dar é, para uma remuneração, um salário bruto de R$10.000, uma empresa chega a gastar R$18.000 para o colaborador receber entre R$7.000 e R$8.000. Ou seja, a maior parte dessa remuneração não fica com o colaborador. A maior parte do custo vai para o governo. E isso faz com que a remuneração seja muito desequilibrada, porque fica o empresário achando que está gastando demais e o colaborador do outro lado achando que está recebendo de menos, porque a maior parte do custo não vai para ele. Então, a Zalt, ela nasce justamente para atuar nessa dinâmica. E aí, o que é que acontece no Brasil? Acho que para a gente dar uma mergulhada nesse assunto. Quando você tem uma alta carga tributária sobre um negócio que as duas partes ficam insatisfeitas, geralmente a população acha meio criativo de fazer o negócio. Então, o que a gente viu culturalmente no Brasil acontecendo é o empresário, ele vai constituindo formas de tentar suavizar essa carga tributária sem necessariamente cumprir a lei. Eis a questão, tanto que muita gente, eu digo isso porque já passei por esse caminho, se assombra, evita ser empresário, né? Meio que, pelo menos a história foi gerando essa impressão de que o encargo é muito alto, de que, né, você tem Mas de fato é alto mesmo. E de fato é, né? Então, eu penso que agora você vai jogar luz em cima desse tema. Vamos. Para que as pessoas, por exemplo, que querem investir, de repente você já é empresário e não tem esse conhecimento. Ou de repente você está pensando em se tornar um empresário. Justo. E está sob essa sombra, né, desse medo de que, caramba, não tem saída. Ou eu dou um jeitinho brasileiro, que vou correr risco, ou encontro outra saída. E a saída aí é a Zalt. É a Zalt. Esse negócio de correr risco é muito interessante, porque criou-se um negócio no Brasil chamado contrato PJ, né? Que é aquele colaborador que bate ponto, que tem chefe, que ele não pode mandar ninguém no lugar dele e ele tem remuneração. Ou seja, ele percorre todos os requisitos de um contrato formal de trabalho. E aí a turma faz um contrato PJ, porque aí ele emite nota, fecha a contabilidade, fica um negócio bonitinho. Só que na justiça brasileira, isso é facilmente convertido em salário. E esse cara que paga um contrato PJ, essa empresa que paga um contrato PJ, ela vai ter que ir na Justiça do Trabalho pagar todos os encargos e multas relativas a todo o período, sendo que o valor que ela pagou para o colaborador é o salário bruto do colaborador. Então, vamos lá, para um exemplo prático. CLT é cara, o empresário vai tentar arrumar a alternativa. Aí contrata uma pessoa com um contrato PJ e dá um salário para ele de 5 mil. A empresa gasta 5 mil, o cara pega aqueles 5 mil, MEI, paga R$80 ali de imposto e tá todo mundo feliz, certo? Sim. Esse cara, por algum motivo, é demitido, sim, bota a empresa na Justiça do Trabalho. Quando ele leva o mínimo documento ali comprobatório, uma simples testemunha, ele nem precisa levar prova, basta uma simples testemunha, toda a verba que a empresa deixou de recolher vai ter que recolher de uma vez na Justiça do Trabalho com multa e juros. Então vai pagar
FGTS sobre os 5 mil, INSS sobre os 5 mil, encargos, todos os outros tipos de encargos e impostos e multas sobre o montante de 5 mil. Aí aquilo que era para ser uma economia se torna uma puta dor de cabeça. Com certeza. Só o fundo de garantia que você vai ter com a multa retroativo com a multa de 40%, gigantesco. Então, muitas empresas acabam tomando um risco desproporcional por desconhecer as alternativas. E aí, assim, a informalidade no Brasil é gigantesca, né? Segundo o IBGE, em abril, 12,7 milhões de pessoas sequer tinham carteira assinada. Abril 23. Abril de 23. Então, a gente tem 36 milhões com carteira assinada e 13 sem carteira assinada. Caramba. Bizarro, né? Bizarro. Lucas, no sentido prático, as Alt, vamos lá, eu empresário, eu tenho uma folha, eu tenho lá o salário base, ok, e eu tenho a necessidade de melhor remunerar o meu empregado. Com certeza. E eu estou aqui com a cabeça quente, ou eu vou correr risco de fazer algo que lá na frente eu vou responder, eu vou ter que pagar, dobrado, ou então eu faço bem feito. Para fazer bem feito, como fazer? Boa. O que é que geralmente a turma faz? A turma concentra, hiperconcentra na verdade, toda a remuneração em cima de um salário, em cima de uma comissão, que aí não quer correr risco. Só que salário e comissão talvez as modalidades, as rúbricas, como a gente fala na terminologia técnica, mais antigas que existem. A legislação do trabalho é uma lei de 1943. De lá para cá, a tecnologia mudou, as empresas mudaram, as relações de trabalho mudaram e a lei também mudou. Então, nos anos 70 nasceu o Programa de Alimentação do Trabalhador, em 1985 nasceu o Vale Transporte, que são coisas que complementam o salário, que dão ajuda para o colaborador gastar dinheiro com aquilo que ele precisa, sem fazer parte da remuneração. E aí, historicamente, o que é que grandes empresas sempre fizeram no panorama mundial? Quando vai remunerar um alto executivo, quando vai remunerar determinadas posições, eles tentam suprir as necessidades do colaborador com outras recompensas que não o salário. Então é muito comum a gente ver altos executivos mundo afora ganhando o carro da empresa, a empresa pagando o aluguel da casa, a empresa tendo um contrato com a escola que o filho do funcionário que trabalha lá não precisa pagar a mensalidade. Então são coisas que complementam a recompensa do colaborador e que não necessariamente são salário, mas são coisas que o colaborador iria gastar o salário para ter. Então o colaborador acaba ganhando de uma forma indireta outras formas de remuneração que não são salário, e aí essas outras formas de remuneração, por não incorporar o salário, não tem encargos. Então, a reforma trabalhista no Brasil, ela permitiu que existisse no Brasil essa modalidade que era construída no mundo inteiro, para que a gente pudesse construir o que a gente chama de uma remuneração em camadas. Você tem o salário, não vai deixar de ter, nunca, tem que ter, super importante. Empresário, pague imposto, porque não pagar imposto significa que você vai ter que pagar depois com multa e juros. Sim. Tem que ter comissão para quem tem comissão. É super importante, a gente defende muito essa bandeira, porque muita gente vai, quando a gente vai vender Exalt, o cara faz, então eu posso trocar minha comissão por Exalt? Trocar a comissão pela Exalt, não. A gente montar uma política de remuneração variável, que tem Exalt e comissão, é cabível. Interessante que eu anotei aqui, Lucas, para a gente exatamente entrar nesse detalhe, não seja tá antecipando, eu estou gostando, porque isso é uma prática, é uma praxe, né? As empresas geralmente, e hoje principalmente, isso encalha, isso envolve uma forma de motivar, né, a equipe. Total. Isso vale muito a pena, porque um colaborador motivado, o perfil é outro. Ele vale por 3, né? Vale por 3. E aí, se você pensa em resultado, que como qualquer empreendedor de sucesso precisa pensar, você vai ter que atacar e ir por esse caminho aí. Como fazer, né? Boa. Acho que esse é o nosso papel. Como é que a gente pega toda essa modernização da legislação, como é que a gente pega todas essas hipóteses criadas, como a gente pega todas essas camadas que foram construídas ao longo dessa jornada de legislação mesmo e transforma isso num protocolo, em um processo simples e prático de fazer acontecer, permitindo que a empresa consiga construir uma forma mais meritocrática de ser.
Então, uma empresa muito comum, que teve um sucesso muito grande no Brasil, muito comum, muito famosa, que teve um sucesso muito grande fazendo isso no Brasil, foram as empresas do mercado financeiro. Então, no Itaú, por exemplo, todo mundo tem um salário, mas tem um bônus anual ali que multiplica o salário, que ganha mais 6 salários, mais 8 salários, multiplica a remuneração com força. Só que da secretária ao presidente, todo mundo tem bônus. A secretária, que o papel ali é organizar o dia a dia, organizar a agenda e tal, ela está trabalhando, pensando em como é que ela é mais produtiva para ganhar o bônus no final do ano. Isso fez com que o Itaú conseguisse construir uma política muito mais meritocrática, de recompensar quem produz. Porque na prática, remuneração é só uma forma de recompensar aquele tempo, aquela energia, aquela produtividade. E aí, quando você cria um sistema meritocrático, você aumenta a produtividade a níveis, assim, estratosféricos. Não à toa, o Itaú, ano após ano, bate recordes e recordes de lucro. E parte disso é por ter criado remuneração em camadas com muita eficiência. Porque se ela faz isso através do salário, fica muito caro. E ela não consegue implantar uma produtividade tão forte porque ela distribui menos por aquele resultado. Perfeito. Então, ela vai criando uma relação mais harmônica. E aí, não só o Itaú, mas várias outras grandes empresas construíram essa remuneração grande em camadas no Brasil. Então, muito comum para empresas como Apple, como Shell, como Ford. Boa. Criar essa remuneração em camadas. E aí, nas Alt, a gente cria as camadas para uma empresa que não tem uma estrutura gigantesca executar isso de forma simples e prática. Então, a gente hoje basicamente tem dois produtos. É um produto só, mas que a gente entrega em 2 etapas. A primeira etapa a gente chama de Protocolo Z. É um programa de ajustamento. Boa. E interessante, Lucas, eu gostei do que você falou também, porque isso é factível para as empresas pequenas, de médio porte, de pequeno porte. E é bom isso ser dito, porque tem muito empresário no Brasil. Você sabe que muitas empresas no Brasil, em termos de quantidade, pertencem ao microempresário, empreendedor, o cara que está iniciando agora, que se descobriu, que está motivado. E ele está quer crescer. E quer crescer. E isso é factível, é possível. Você que tem 10 empregados. Total. Né? Você que tem, a gente tem cliente de 8 funcionários. Tem um cliente de 1.300. Sim, perfeito. O que é bom é que até um tempo atrás, a questão de crença, de cultura e tal, até anotei aqui a palavra cultura, algumas coisas a gente achava que só era para os grandes. Né? Isso. Aí assim, hoje, graças à tecnologia, às boas intenções, o empreendedorismo, a visão de muitas pessoas que têm estudado o assunto, a exemplo do Lucas com as Alt, já vai se pulverizando e vai sendo possível para os menores e tal. Uma empresa pequena ou menor, Lucas, nesse caso aí, com o que você já ia colocando, quais os passos para que possa ser implantado esse trabalho? Dentro das Alt, a empresa grande, pequena ou média, ela vai ter mais ou menos os mesmos passos. Tá? Então, óbvio que se a empresa tem 700 colaboradores, a gente vai ter muito mais horas para poder chegar na mesma estrutura ali, porque vão ter mais cargos, vão ter mais funções, vão ter mais variáveis que a gente vai ter que ponderar na hora de criar o programa de remuneração da empresa. Porque na prática, o que a Alt entrega para empresas é um novo programa de remuneração, onde a gente consegue juntar o melhor da lei através de um processo, de um protocolo, e entrega a tecnologia, as ferramentas para que a empresa pague todos os colaboradores de forma escalável. Ou seja, você paga todo o teu time, toda a remuneração complementar do teu time em um único Pix. Não importa se você tem 8 ou 5 mil colaboradores. A gente consegue entregar essas duas vertentes. E aí, como é que o protocolo funciona? O protocolo a gente chama carinhosamente de um programa de ajustamento, porque por mais que a lei tenha criado uma série de alternativas para você, empreendedor, construir uma remuneração sem cargos, a lei é extremamente complexa. A lei ela é difícil, ela tem muitos detalhes, ela tem muitas camadas, ela tem um fator aqui influencia outro ali, e aí assim, a lei às vezes ela é sucinta, e aí um juiz de um estado entende ela de uma forma, um juiz de outro estado entende ela de outra forma. Então o que foi que a Alt fez? A Alt passou 2 anos estudando isso a fundo. Eu sou advogado de formação e tenho 8 anos que trabalho com remuneração. Então a gente já viveu muita coisa e aprendeu muita coisa nessa jornada. E a gente conseguiu formatar um processo de 5 etapas, onde a gente identifica o tipo de remuneração que a empresa tem ou quer. Então a gente hoje, nós somos focados em 4 dores.
Tá? A primeira dor é de quem tem uma remuneração variável 100% formal e quer aumentar ela, mas não sabe como por conta do custo. A segunda dor que a gente trabalha, que talvez seja o nosso carro-chefe hoje, é quando a gente trata de remunerações que são informais e o cara quer formalizar essa remuneração. Cara, eu quero sair do escrutínio, eu quero parar de correr risco desproporcional. Como é que eu faço isso, cara? Vem para as Zalt que a gente consegue construir as benefícios de uma remuneração informal, ou seja, uma remuneração sem cargo, só que você agora cumprindo a lei, sem precisar estar com... A gente brinca que é com o bumbum na janela, né? Sem precisar estar muito exposto ali ao risco. Lógico. Há alguns que correm o risco de, como a gente costumava dizer, esconder o gato com o rabo de fora. Exato. Né? E o ideal é que você realmente não esconda o gato fique, ou seja, não exista. Você faça da forma como deve ser feito. E hoje temos alternativas. O terceiro cara que a gente ajuda muito é o cara que está dando um aumento de salário, porque na hora de dar um aumento de salário a gente consegue evitar a mudança de faixa, a gente consegue evitar alguns custos desnecessários ali, que a empresa pode dar essa recompensa desse aumento de outras formas para o colaborador. E um quarto ponto que a gente ajuda muito é naquele time que está construindo novas funções. Boa. E que quer pagar acima do mínimo, que quer fazer coisas diferentes. Então, um plano de cargo e salário, isso ajuda muito. A gente dá alternativas para que a empresa possa construir. O plano de cargo e salário, isso é mais um papel do consultor. Mas, enfim, a gente, focado nesses 4 tipos, a gente identifica qual é o tipo e aí, pelo tipo, a gente já sabe qual é o modelo que a empresa vai seguir. Porque como a gente faz isso todo dia, a gente tem aqui uma biblioteca de modelos do que já deu certo, do que não deu certo, e a gente consegue pegar o que já deu certo em outras empresas e trazer para o teu negócio validado. Muito bom. Eu queria que você descrevesse cada tipo, porque aí o nosso ouvinte, né, quem vai assistir ele vai precisar entender melhor. Por exemplo, se um deles, parece que o terceiro, você falou da mudança de faixa. Trocar em miúdo sobre isso. Mas aí fica à vontade para você jogar a luz aí em cada tipo desse, para que quem esteja assistindo e queira implantar, entenda bem melhor. É mais simples que isso, Jair. Você imagina que você vai dar um aumento para o teu colaborador. O teu colaborador tem lá uma função X, vamos dizer que ele é vendedor. Ele está batendo meta, está vendendo bem, e você quer promover ele a um vendedor grandes contas. Tá. E você não sabe, e você vai, geralmente como é que a gente faz isso? A gente aumenta o salário base do cara com todo o nosso orçamento. Todo o nosso orçamento. E a gente cria uma nova função pagando bem acima. Existem outras formas de a gente compor essa remuneração com outras rúbricas, com outras camadas que não são o salário base, que no final vão entregar para o colaborador demandas e necessidades que ele tem e que você vai dar um pedaço do aumento sim, salário base, porque a lei exige, mas o que a lei não exige, você consegue fazer isso com outras camadas e a Zalt entrega essas outras camadas para você fazer isso. Então, esse é um exemplo claro de como é que a gente ajuda a fazer com que, por exemplo, no aumento de R$1.000, R$300, R$250, R$400, R$500, vai depender de cada empresa, vai depender de cada realidade, sim, possa vir para uma realidade sem cargo. E aí o que é que muitas vezes acontece? A empresa tem um orçamento de R$300 para dar um aumento para o colaborador, aí a Zalt chega. E aí, R$300, o custo mais ou menos disso para a empresa é 600, né? Porque a empresa paga outro salário de encargo. E aí o colaborador vai pagar imposto ainda sobre aquilo, vai pagar INSS, vai ter alguns descontos. A empresa, em vez de dar os R$300 de aumento no salário, ela dá R$200 de aumento de salário e pega R$100 e cria uma nova camada para o colaborador. Só que como ela não vai pagar imposto sobre esses R$100, muitas vezes o que é que a empresa faz? Dá 150 para o colaborador. Então o colaborador que teria R$300 de aumento e ainda pagaria imposto sobre os R$300, ele vai ter 200 de aumento, vai pagar imposto sobre esses 200, só que a empresa, em vez de passar 100 para ele, ela pode passar a 150, porque ela está gastando 150 e o colaborador está recebendo 150. Sim. Então, a empresa gastou menos e o colaborador recebeu mais. Em outras palavras, ganha a empresa e ganha o colaborador. Todo mundo ganha. A gente cumpre a lei, a gente faz o que a lei manda e a gente ainda assim consegue arrumar alternativas para você economizar e o teu colaborador ganhar mais. 100% dos colaboradores que tiveram o protocolo Z implantado ganharam algum tipo de aumento. E aí o índice de satisfação vai lá para cima, porque você dá um aumento para o teu colaborador e ainda economizar com isso, todo mundo fica feliz, certo? Não, e você garante a viabilidade, a sustentabilidade do negócio, porque não tem coisa pior
para um colaborador, para uma equipe, que ela fica ali sob ameaça no sentido de, caramba, e se a empresa, né? Então, quanto mais ela tiver liquidez, for viável, né? Isso é um item impactante e você vai imaginando, dependendo da quantidade de empregados. Se para 10 já é bom, se para 8, 10, imagine para 100, 200, aí o quadro muda. Total, porque no final do dia você está olhando percentual em cima do seu custo total e a gente consegue fazer com que a remuneração mais eficiente custe menos para você atingir o mesmo patamar. Então, recapitulando aqui, que eu acho super importante frisar, a gente hoje atende 4 tipos de empresário. Sim. O empresário que tem uma remuneração variável, já registrada, formal e tal. Sim. O empresário que tem algum tipo de remuneração informal e quer trazer ela para o formal. Tá. Quer formalizar, quer parar de correr risco de proporcional. O empresário que quer dar um aumento para o colaborador, e aí por isso que a gente tem empresa de 8, porque o cara foi dando aumento de 1 em 1 e agora tem 8, mas o cara, quem sabe, vai ter muito mais colaboradores, porque a partir do momento que o salário fica mais barato, ele consegue ir para uma jornada melhor, né? E a pessoa que está criando novas funções, porque a partir do momento que você está criando novas funções, você consegue desenhar a remuneração desde o começo. E para você que está abrindo um negócio agora e que nem sequer tem colaborador, talvez seja o melhor momento da gente ajudar, porque você já nasce certo e aí já consegue economizar desde o começo. Uma vez identificado quais os 4 tipos, a gente vai fazer mais 5 perguntas. De acordo com as respostas das perguntas, a gente já tem um modelo quase que pronto para poder entregar. O que é que a gente faz nesse modelo? Adapta à necessidade da empresa. Então, por exemplo, de acordo com o orçamento, vai ter mais ou menos camadas. Tá. Então, se a empresa tiver um orçamento maior para entregar, vai ter mais camadas. Se a empresa tiver um orçamento menor, vai ter menos camadas. Se a empresa tiver alguma necessidade pontual, a gente vai adaptar ali o modelo para a necessidade pontual. Mas nessas 5 perguntas, a gente já descobre essa necessidade pontual e adapta à realidade. Então, o passo é, primeiro, identificar qual é o tipo. Segundo, apresentar os caminhos. Possíveis caminhos. Caminhos de baixo, de médio e de alto risco. O de alto risco a gente não aconselha para ninguém, senão as altas não precisava estar lá. Sim. Mas por que eu gosto de mostrar o caminho de alto risco? Porque geralmente é o que a empresa está tomando sem saber que é de alto risco. E aí é uma forma que eu tenho de discretamente dizer, empresário, você não precisa correr tanto risco assim. Vem correr menos risco. Olha como não é tão difícil ou como é fácil vir para um caminho aqui de risco extremamente controlado ou quase que sem risco. Eu brinco que na dinâmica do bumbum na janela a gente consegue vestir a calça jeans, sentar no banco e puxar o cinto. Tá. Sem muito trabalho, porque a Azalt já tem o protocolo, os caminhos, os atalhos para você conseguir chegar no que a lei precisa, chegar no que o juiz exige em 6 passos. Em 6 passos. Seriam esses passos as camadas, Lucas, ou não? As camadas são consequência desses passos. As camadas são consequência desses passos. Então, o protocolo ele é identificação de tipo, apresentação dos cenários, certo. A empresa escolhe um dos cenários e fala, eu quero ir por esse daqui. A partir daí a gente entrega quais são as documentações modelo de contrato de trabalho, modelo de política de remuneração, um termo de aceite para o teu colaborador aceitar essa nova remuneração. Quando a gente entrega esses modelos, boa parte dessas regras, só de você executar o modelo você já cumpriu. Boa. Só de você executar o modelo. E aí, quando você executa esse modelo, a gente parte para a operação, para a execução. Então, a gente te entrega a plataforma de tecnologia para você cadastrar seus colaboradores e entregar as camadas para eles. Como é que funcionam essas camadas? Aí vem o passo 2. O passo 1 é o protocolo, que é a preparação da empresa. A empresa precisa ser preparada para um cenário de remuneração sem cargos. E a partir disso a gente entrega tecnologia pura e simples para a empresa fazer pagamentos em lote através de 3 modalidades. Um cartão de benefício multimodalidade, onde a gente tem até 13 modalidades de remuneração para que a empresa construa quantas camadas ela quiser, com muita facilidade. É um cartão Mastercard lá na ponta, que a gente consegue atender o PAT, atender o combustível, atender, enfim, 13 modalidades diferentes aí de camadas que a remuneração pode ser construída. A gente tem uma segunda macro camada, eu vou chamar assim, a grande camada, que é um cartão de despesa corporativa, porque a gente já viu muita empresa ter ação trabalhista em cima de valores que eram reembolsos. Então, para que a empresa evite o reembolso, entrega um cartão da empresa para o colaborador fazer a despesa da empresa em nome da empresa.
e não fazer um reembolso. Então é muito comum em obra. Você entrega, o encarregado da obra vai lá no material de construção, compra um cimento, compra um tijolo, compra um negócio, só que todo mês ele compra R$500. E todo mês a empresa paga R$500 a mais na conta do carregado. Pô, entrega um cartão e aquele valor da obra é uma despesa da empresa direto para o material de construção. E aí depois vem uma terceira camada, que é a nossa estrela da constelação, que é a cereja do bolo, que é a nossa plataforma de premiação, onde a gente consegue criar uma espécie de programa de recompensa para que a empresa construa um programa de premiação, um programa de recompensa através de premiação para o colaborador, e o colaborador escolhe como trocar essas recompensas. E aí, dentro do programa de premiação, essas recompensas podem ser trocadas inclusive por Pix. Aí, caramba. Rapaz, eu queria ouvir de forma assim, ainda mais detalhada cada uma dessas camadas aí, numa linguagem para o colaborador, porque obviamente muitos empresários que já estão no mercado, eles vão tá absorvendo bem melhor. Aí vamos lá, o empregado, o colaborador, cartão de benefício, para ele entender melhor, uma empresa que adota, que traz as Zalt para dentro de casa, e agora eu cheguei aqui, ó, temos um cartão de benefício Zalt. O que é para ele isso? Boa. Acho que a partir do momento que você consegue entender essa dinâmica de que criar camadas pode ser benéfico para você, você cria artifício para tornar isso atrativo também para o teu colaborador, porque no final do dia, uma política de remuneração é recompensar o colaborador. Então, se você não recompensa o teu colaborador, a tua remuneração não atingiu o objetivo dela. E aí, o cartão de benefício, o cartão multissaldo, na prática, é um cartão onde a gente consegue restringir a modalidade de uso daquele saldo. Então a empresa fala, esse colaborador vai ter R$300 para gastar com transporte. A empresa vai conseguir botar o colaborador vai conseguir usar esse saldo para botar gasolina, para pegar um Uber. Aqui em Maceió passa na catraca do ônibus, ele encosta lá na catraca do ônibus e passa. Vai conseguir consertar o carro, fazer uma manutenção, trocar o óleo, enfim. Tudo que for relacionado a transporte, comprar uma passagem de ônibus ou de avião, tudo que for relacionado a transporte, o colaborador consegue gastar naquele saldo. E aí tem 13 modalidades: alimentação, transporte, vestuário. Então, para a empresa restringir o uso da modalidade para atingir a regra da norma, para atingir o que a lei exige. Para o colaborador um cartão Mastercard, aceito em qualquer lugar, que ele pode usar para determinadas coisas da vida dele, como, por exemplo, abastecer o veículo, pagar um Uber ou passar na catraca do ônibus. Boa? Muito bom. Essa parte aí ficou claro. Eu tenho, inclusive, aqui na nossa empresa, na Destrava Produções, a gente já usa o cartão Zalt. Nesse caso, de um para o outro, difere, Lucas? Ou a apresentação é o mesmo cartão? Não, é o mesmo cartão. Tá. Mesmo cartão. A formação. O protocolo vem antes até. Vem como a empresa escolhe as modalidades, o quanto da empresa vai depositar em cada modalidade. O protocolo é trazer o que é boa prática para dizer, Destrava. Geralmente as empresas do teu patamar, do teu segmento, distribuem no cartão dessa forma. Tá. E você tem, pela lei, você tem esses limites aqui. Se você segurar esses limites e fizer essas modalidades como geralmente faz, você não vai estar correndo risco, você vai estar com risco muito controlado para poder constituir novas remunerações para o teu colaborador. E aí o teu colaborador que tinha lá um salário e pagava muito imposto, vai começar a receber parte desse salário, ou parte dessa remuneração, não do salário, o salário a gente não mexe, mas parte dessa remuneração através do cartão multissaldo, ele deixa de gastar o salário. Sim. E aí ele consegue pagar, consegue botar a comida na mesa, consegue abastecer, consegue fazer um monte de coisa com o cartão. O salário sobra no final do mês para ele fazer o que ele quiser. Para ele guardar, para ele pagar uma parcela, para ele fazer um consórcio, para ele comprar uma moto, enfim. Aí cada um faz o dinheiro com o dinheiro que ele quiser, né? Muito bom. Você, colaborador que não conhece ainda, você pode inclusive provocar o seu patrão, o seu empregador, por favor, né, mostrar para ele esses benefícios. E é interessante, Lucas, eu estou no mercado de trabalho já há alguns anos, né? E acompanhei assim o crescimento, a evolução de várias empresas, e com essa dor, com esse problema de caramba, como pagar, como motivar melhor meu empregado, né? Assim, os tipos de remuneração. E hoje, e sempre foi, inclusive, fruto de muitos processos trabalhistas. Total. Eu já vivi. Muito fácil errar na hora de montar uma remuneração. Muito fácil errar. E é interessante que na relação do empregador-empregado, né, com o colaborador, existem fases, né, em que, por exemplo, no início as fases é tudo meio que flores,
né? Tá todo mundo... Todo relacionamento, né? Todo relacionamento. Aí vai passando, daqui a pouco, quando chega no final, e isso tem que ser visto com antecedência, para que você contrate bem, contrate certo, que tenha um período laboral excelente, ou seja, de uma relação saudável, minimamente saudável, e na rescisão e no dia que o contrato for rescindido também. Tá tudo sob controle, Se você né? fizer isso de forma correta no início, na porta de entrada, com certeza na porta de saída não vai ter problema. Você E até quem não acertou na porta de entrada, mas quanto mais demorar para acertar, Sim. mais exposto vai ficar. Com então, certeza. A gente atende muitas empresas que estão no decorrer do caminho, porque na hora do início o cara tem tanta coisa para resolver que acaba não prestando atenção nisso. Quando cresce um pouquinho, isso começa a virar um problema grande, porque começa a ter volume, começa a ter mudança, começa a ter muita gente, e aí começam as ações, começam os problemas, começam as consequências de uma decisão ruim tomada. E aí a Zalt chega como um analista de remuneração as a service, né? Que tá na moda, é tudo as a service, né? A gente montou uma empresa que faz o papel de uma equipe de remuneração numa grande empresa, só que você não precisa contratar uma equipe para isso, você contrata a Zalt e a Zalt cumpre esse papel para você, trazendo a expertise de quem só faz isso, trazendo as habilidades de quem tem os atalhos, quem consegue enxugar as alternativas, acelerar as práticas e multiplicar os resultados aí. Muito bom. Para que você construa uma política de remuneração complementar sem cargo, com toda a segurança necessária. Detalhe, e não é consultoria. Não. Acho que consultores, advogados, toda essa turma, eles são nossos parceiros. Boa. O advogado vai ter uma profundidade de legislação que a gente não tem. O consultor vai ter uma profundidade de processo, de indicador, de gestão que a gente não tem. A gente, de fato, é uma espécie de analista de remuneração, alguém que é muito profundo na arte de remunerar e consegue trazer as melhores práticas para que a empresa aplique isso no negócio dela. E através de tecnologia. A empresa vai ter uma plataforma Zalt, onde ela cadastra os colaboradores, ela monta lá o programa dela de remuneração, faz o pagamento de um único Pix e a Zalt distribui as premiações, as remunerações, os benefícios, tudo ali para o colaborador, nas regras que a empresa combinou com a gente no protocolo. Então, fica um negócio muito bem redondo. Então, esse protocolo, ele dura mais ou menos de 3 a 5 reuniões, vai depender da complexidade da empresa do outro lado. Depois disso, o RH da empresa, o administrativo da empresa vai lá, emite um boleto ou paga no Pix, pagou esse boleto e o colaborador recebe ali todo mês no aplicativo Zalt, que ele vai acompanhar os saldos, que ele vai poder pedir o Pix, o que puder ser o Pix, que ele não vai poder sacar o que não puder sacar, atingindo 100% das normas, atingindo e atendendo a legislação como ela manda, para que a empresa consiga construir isso com segurança jurídica. Consiga construir um protocolo que faça ela economizar no ponto de vista de encargos, poder remunerar melhor, ter mais competitividade. Sim. Eu adoro o meu sócio que ele fala o seguinte: empresas que não investem na produtividade vão morrer. Então, caralho, pior que é. Quanto mais você deixa de crescer, mais suscetível você fica aos solavancos da vida. Então, a gente é uma ferramenta que você consegue construir de uma forma mais econômica, políticas de premiações, que você consegue construir políticas de recompensa, estimular novos processos. Então, a Zalt hoje, ela ajuda muito não só a quem está fazendo errado e quer fazer melhor, mas a quem quer pagar melhor e não vê alternativa que não seja a informalidade. Se falou muito no Brasil, né? Isso não é novidade, não é nenhum segredo, é na história do por fora, né? Uma folha por fora, né? Não, recebe por fora e tal. O nome em si já é meio assim, pô, você tá dentro, mas recebe por fora? Como assim? É esquisito, né? É até esquisito. E, cara, sinceramente falando, a Zalt, ela chega com uma pegada muito diferente, assim, e se encaixando numa lacuna, como a gente no digital chama muito de dor, que é uma dor séria, pô. Porque eu até hoje, como empregador, imagino, não tenho mais esse problema, graças a Deus, eu já cheguei numa fase com as soluções. Mas, historicamente, eu estou no mercado nos anos 80. Comecei de meados dos anos 80, cortei 90 todo, a década de 90, e de 2000 para cá, 2023, então você imagina que eu passo das 3 décadas e vi muito esse sofrimento. Eu acompanhei muito nas empresas essa dor, inclusive sendo preposto na Justiça do Trabalho,
indo defender, trazendo testemunho, até juiz classista na época, que muita Olha gente... só. muita gente aqui ajuda. Nem sabe o que é, né? Nem sabe o que é. Eu fui juiz classista, cara. Foi juiz do trabalho. Juiz do trabalho. 97, 98, 99. Olha aí. E acompanhei, eu fazia o pregão, fazia aquela parte... Se tem alguém que entende do que eu tô falando, é você, Total. Né? Então, assim, eu fico ali ouvindo e achando bom, porque você tá trocando em miúdos aí para toda a nossa audiência, mas isso eu sei de que se trata para muito empregador. E quanto foi custoso, e quanto pagou, porque a falta de visão, a falta de conhecimento, às vezes você termina aqui tomando decisões erradas. Total. E hoje vocês, além de disponibilizar o serviço, vocês esclarecem também. É como você falou, um analista de remuneração como um serviço, né? A gente, acho que é muito legal essa provocação, Gelson, porque você falou no digital, a gente fala muito de dor, mas no mundo de negócios você fala muito de dor na vida, né? Na vida. O que é o médico? Um cara que resolve dor, né? Você tá com um problema de saúde, você tem uma dor. Então, acho que é muito legal isso, porque queria aproveitar o gancho aqui e contar um pouquinho da jornada. Esse produto, ele não teve um momento eureka. Não é Isaac Newton que a maçã caiu na cabeça dele, ele falou, tem a gravidade aqui... Por que essa maçã caiu na minha cabeça? E aí descobriu a lei da gravidade, né? Eu não teve esse momento eureka. Acho que, contando um pouquinho de história, eu fiz direito e o meu sonho ali era ser advogado tributário para fazer as empresas pagarem menos impostos. Caramba, isso, vejam só, sem nem sequer você sonhar naquela ocasião. Naquela ocasião, eu tinha nem menor ideia. Cartão de benefício. Menor ideia. 8, 9 anos atrás, 10 anos atrás eu sonhava em ser um advogado tributarista para ajudar a empresa a pagar menos impostos. Me apaixono pelo mundo da tecnologia e naquele momento minha forma de atuar no mundo da tecnologia não foi com a área de código, não foi com os desenvolvedores, foi na parte comercial. E eu ajudei muitas empresas a formatar a remuneração. Então, naquele momento, eu ajudava os parceiros, aos distribuidores ali de grandes empresas a venderem mais, a montarem times comerciais. E muitos deles me perguntavam, você como advogado, como é que eu remunero melhor gastando menos? E ali eu já comecei a ser provocado a pensar dessa forma. E pude experimentar pra caramba. Na época da Stone, tive uma grande equipe jurídica, contábil, departamento pessoal para me ajudar a tomar essas decisões, para me ajudar a formatar tudo isso. E eu vi, na prática, uma grande empresa botando de pé uma remuneração recém-criada na reforma trabalhista de 2017. Porque pré-2017, nada disso que a gente conversou podia ter sido construído. Tá. Na verdade podia, mas tinham muito mais percalços no caminho, tinha menos segurança, menos comprovação. Então eu vi isso nascendo, eu vi isso amadurecendo, e quando eu montei uma distribuidora em 2020, eu tinha uma cabeça no qual eu falava, eu não posso assumir o por fora, eu não posso pagar o por fora. E construir para mim um protocolo onde eu podia me aproveitar de tudo aquilo que eu aprendi na jornada nas grandes empresas para o meu negócio. Acertei, errei, aprendi, só que eu formatei uma remuneração onde 1/3 de uma remuneração total da minha empresa vai através de uma remuneração complementar, permitiu que eu tivesse muita competitividade sem precisar ter o custo que outras empresas tinham, fazendo tudo via salário. E isso fez com que eu tivesse um sucesso muito maior, muito mais rápido do que eu teria se eu tivesse feito tudo através de salário, por exemplo, ou gastando muito menos. Só que a partir do momento que eu gastei menos, eu passava a maior parte dessa economia para o meu colaborador. Então, eu remunerava melhor, gastando menos. A partir do momento que eu consegui construir essa dinâmica, eu identifiquei que o problema do por fora era gigantesco e que eu tinha encontrado ali um esboço de uma solução. E aí a gente vem montar as Alt porque descobrimos que esse problema do por fora era muito grande. Segundo dados nas nossas pesquisas, 50% do Brasil tem algum tipo de remuneração informal. 50% da força de trabalho no Brasil tem algum tipo de remuneração informal. Um problema gigantesco. Um problema que assola de norte a sul. E o que a gente tem encontrado na prática é que muitos dos que não têm remuneração informal gostariam de ter se não fosse o risco.
E aí a gente entendeu que tinha uma belíssima oportunidade. A gente monta a Zalt, como eu vinha do mercado de cartão de crédito, começando somente pelo cartão para atender uma política de benefício já construída. Então a gente batia na porta da empresa e falava: empresa, qual é a sua política de benefício? A empresa falava: não, eu pago o vale alimentação e vale transporte. Quer pagar o vale transporte no meu cartão? É Mastercard, de graça. E a empresa falava: como assim de graça? Não, tem isso, tem aquilo. E aí eu escutei duas perguntas pra caramba. A primeira pergunta era: eu posso pagar comissão nesse cartão? Não. Comissão é outra coisa. Aqui é um cartão de vale alimentação, é um cartão que tem outras modalidades, mas não tem comissão aqui. Comissão não. Aí ele: tá, mas se eu disser que é outra coisa, ele vai poder sacar? E aí eu entendi que a dor existia, mas que a solução que eu achava que era suficiente para resolver aquela dor, não era. Para empresas que tinham a política já construída, fantástico. Os caras compraram os Zalt e voaram. Tem empresas aí que, conseguiram fazer mil maravilhas. Só que a maioria dos empresários não sabem como construir uma política de remuneração, não sabem os limites da lei, não tem uma estrutura gigantesca para pensar nas melhores práticas, não sabe se o que está pagando é da forma mais eficiente, se tem coisas a melhorar na remuneração, não tem dinheiro nem verba para contratar uma KPMG, uma Deloitte, uma Ernst Young, como a gente pôde fazer com a Falcone na Stone, para montar uma puta política de remuneração sem cargo. Então, quando a gente identificou que o empresário médio, cara até o cara de 1000 vidas, velho, muitas vezes tem uma estrutura ali que está muito mais atropelada nos processos, nas dinâmicas, nas demandas urgentes, nas dores que são mais gritantes, e deixa de ter essa visão estratégica da remuneração. Deixa de ter essa visão da remuneração como uma forma de gerar resultado através de construção de políticas. E a gente pegar essa dor, entender que a nossa solução não é suficiente e mergulhar, cara, passamos quase 2 anos conversando com empresas, conversando com empresários, conversando com o RH, para entender dessa dor, qual é o tamanho dela? O quanto tu está disposto a dar atenção a essa dor, o quanto tu está disposto a investir para resolver essa dor. O quanto essa dor é grande e o quanto você sente essa dor. Porque muito comum, Gelson, quando as pessoas montam empresas, é encontrar um problema, construir a solução e aí se apaixona mais pela solução do que pelo problema. E aí vai tentando dar um jeito de encaixar a solução no problema das pessoas. E na Zalt a gente fez ao contrário. A gente montou uma primeira solução que pra gente era muito fácil, que pra gente era muito prático, porque eu já tinha botado vários cartões de pé na vida. E aí a gente faz o que a gente chama de, em inglês, né, do mínimo produto inviável, do MVP, Minimal Viable Product, para poder, a partir daí, entender qual é o tamanho desse problema e o que é que desse problema, qual é a percepção das empresas sobre esse problema. E essa jornada de 2 anos foi fundamental para a gente chegar no que nós somos hoje. E tenho certeza que o que a gente está hoje é só uma etapa da jornada, porque o que a gente vai se tornar é uma solução cada vez mais adequada à necessidade das dores que as empresas têm. Então, um recado que eu queria deixar aqui para todos os empresários, que inclusive podem ser meus clientes, ou os meus concorrentes, ou aqueles que querem empreender, montar startup, enfim, não se apaixone pela solução. Se apaixone pelo problema, porque a partir do problema você vai encontrar a solução e não ao contrário. Então a solução da Zalt, que começou como um cartão e muito glamuroso, né? Vamos montar um cartão de crédito, vamos ganhar mercado como um produto gratuito, fazer o que o Spotify fez. Cara, tudo isso muito bonito. Mas, cara, eu preciso ter um negócio que se adeque à realidade do meu mercado. Eu preciso ter um negócio que eu encontre um nicho que precisa daquilo de tamanha forma que eu ganhe muita velocidade ao fazer. E eu preciso ter uma solução que o meu cliente veja isso como uma solução valiosa. Como que algo que mereça tempo e investimento. E aí a gente reposiciona a Zalt, a gente cria esse produto novo, cria essa complexidade de deixar de ser um cartão para uma política já construída e cria um protocolo para construir uma política que nada mais é do que uma adequação às políticas que a gente já viu sendo implantadas à realidade da empresa.
com ajustes necessários ali para aquele negócio, fazendo isso através de tecnologia, fazendo isso através de processo, de software, e entregando uma plataforma de pagamento para que a empresa possa pagar de diversas formas. Porque a empresa queria saque no cartão não pode, agora pode ser Pix. Que tal ser Pix? Que tal ser Pix? Mas eu quero que você faça no passo a passo aí, ainda fale sobre a despesa corporativa, que nesse caso, pelo que eu percebi, foi um avanço, né, na linha do tempo da existência das Alt, do cartão de benefício. Você teve aí um movimento de chegada, aí veio o cartão, a despesa corporativa. Para a gente entender como funciona. Pô, na prática, a gente nem se posiciona como um cartão de despesa corporativa. Eu brinco que é um cartão para evitar o reembolso. Tá, boa. Porque quando a gente fala de despesa corporativa, tem uma série de camadas, tem uma série de soluções que a gente não quer se meter. Então, tem um software robusto de conciliação de financeiro, de um monte de camada ali de financeiro, de controle de orçamento, de aprovação de despesa. Tudo isso são coisas que não estão nos nossos planos. Boa, no máximo, ter uma prestação de conta para reembolso, alguma coisa desse tipo, algo muito simples. Mas o que a gente viu tem alguma forma de a gente ajudar as empresas a não se atrapalhar na remuneração, eu quero me meter. Então, somos especialistas em remuneração. Somos uma empresa especializada em construir soluções para a remuneração. Somos uma empresa que quer diminuir o risco das empresas perante a remuneração. Um grande risco que as empresas percorriam e sentiam através da remuneração era o risco de fazer reembolsos constantes. Sim. Então, se a gente pode dar um cartão no nome da pessoa jurídica para que a empresa faça esse gasto diretamente e não seja um gasto na conta do colaborador, a empresa deposite na conta do colaborador, evita o risco do reembolso. Eu sou um colaborador, viajo muito, por exemplo, né? Fazendo uma simulação. E sempre que viajo, eu tenho as despesas de viagem. E das mais diversas, né? Do almoço, da hospedagem, alimentação, hospedagem e tal. Então, nesse item que a despesa corporativa entra. Exato. O colaborador vai ter o cartão que é dele, atrelado ao CPF dele, e vai ter um cartão atrelado ao CNPJ da empresa para fazer as despesas da empresa serem da empresa. As despesas que forem dele, preciso comprar uma calça jeans, tem nada a ver com o cartão da empresa. Agora, o que seria passível de reembolso dentro da política da empresa, ele pode fazer a despesa dentro do cartão da empresa. E aí, como é que funciona isso? No site das Alt, a empresa vai poder criar quantas contas ela quiser, dar o nome que ela quiser para essa conta e vincular quantos cartões ela quiser para aquela conta. E ela controla o saldo de cada conta. Então, ela pode ter a conta Jaelson, a conta Lucas e a conta Arthur. E aí, para a conta Jaelson, ela deixa R$300. Para a conta Lucas, ela deixa R$300. Para a conta Arthur, ela deixa R$300. O Lucas não vai viajar essa semana, mas o Jaelson vai cobrir o Lucas na viagem. Ou seja, a viagem do Jaelson vai durar o dobro. Ela consegue tirar R$300 do Lucas e mandar R$300 para o Jaelson. Porque não é a conta do Jaelson, é uma conta que o Jaelson usa em nome da empresa para a despesa da empresa. E aí eu tenho diversas aplicações, desde viagens a compras rotineiras em atividades externas, como material de construção, ou empresas que têm colaboradores que prestam serviços fora e têm que abastecer o carro da empresa, por exemplo. Sim. É muito comum aqueles cartões de frota, mas o cartão de frota tem lugar que não aceita. O cartão Mastercard aceita em todos os lugares, e no preço tabelado do cartão Mastercard e não do cartão do frota, que a gasolina é mais barata. Então, uma série de aplicações que a gente consegue ser ativo no caso de uso. E aí, dentro do protocolo, as Alt já coloca ali, baseado nas 5 perguntas, a gente já sabe se tem alguma hipótese ali que o cartão de despesa corporativa vai ter utilidade. Então, geralmente para compras esporádicas, seja de material de construção, seja material de limpeza, supermercado, essas coisas, ou para despesas em viagem, ou para despesas externas. Então, imagina que seu time faz atendimentos externos. Se ele vai para lá e precisa comprar qualquer coisa, faltou alguma coisa, ele tem um cartãozinho lá que ele pode gastar. Ou até para assinaturas, porque você cadastra o seu cartão e só precisa carregar o cartão lá que vai pagar as contas automaticamente. Aí você paga uma conta só em vez de pagar várias. Então, tem alguns casos de uso, mas a gente se posiciona como especialista de remuneração. Vamos focar nesse cartão para casos em que ele ajude na tua relação com o teu colaborador. Entendi. Se for um negócio só de despesa da empresa, gestão de despesa corporativa, etc., isso é uma jornada que a gente
não pretende focar, não pretende mergulhar. A gente pretende mergulhar na jornada da remuneração, evitar reembolso, evitar que a empresa corra risco. Muito bom, até porque despesas corporativas, ela tem uma abrangência muito grande. Gigantesca, né? Você vai imaginar desde a compra do matéria-prima, enfim. Tem só o setor de compras em muitas empresas é 20% da empresa, né? Distribuidora, 30%, 40% da empresa é o setor de compras. Pronto, então, imagina... Isso aí a gente... Tem outras empresas que são especializadas nisso e vão conseguir ajudar mais que a gente. A gente está muito mais do lado do financeiro, na hora de setar a remuneração, na hora do pagamento de encargo. Então, muito comum, quando a gente vai falar de Exalt, a turma pensa logo, fala com o meu RH. Legal, falamos com o seu RH, até porque, por se tratar de remuneração, é muito comum. Mas, geralmente, o cara que mais patrocina a gente dentro da empresa é o financeiro, porque ele entende que existe uma forma mais barata de fazer uma remuneração parecida. Sim. Ele é o cara que está pensando todo dia em como fazer a empresa gastar menos para chegar no mesmo resultado. E aí o RH, aí uma dica para você que é RH, que consegue ter essa visão de ajudar a empresa a ter uma remuneração mais eficiente, esse cara cresce muito na escala da empresa, cresce muito no cenário, porque geralmente o RH está pensando em bem-estar, está pensando em como melhora a vida do colaborador, está pensando em como aumenta a satisfação do colaborador. E na Exalt a gente tem uma camada que você está pensando em muito mais na estrutura de custo. Sim. Então é muito comum a gente ser patrocinado por um diretor comercial que quer montar uma remuneração nova e aí não tem verbo suficiente para fazer isso na folha, e aí quer criar uma forma, e aí não quer correr risco do informal. Liga para a Exalt e a Exalt te ajuda a estruturar isso via uma outra camada. E aí o RH vem, aprende, e aí o RH lá dentro multiplica isso para outras realidades. Sim. Então isso é muito comum. Então você que é RH e quer ter uma visão mais 360 da tua empresa, quer ajudar, quer gerar valor para o teu negócio, para a tua cadeira, a Exalt é uma puta alternativa como ferramenta que vai não te gerar complexidade, muito pelo contrário, a gente facilita teu dia a dia e te ajuda a ser o braço que você queria ter ali de remuneração, aquele colaborador a mais que você gostaria de ter, que fosse profundo no assunto. Nós somos essa pessoa, essa empresa profunda nesse assunto para te ajudar a construir uma política de remuneração sem cargo. E você que é financeiro, que está tentando arrumar como é que diminui o passivo trabalhista da tua empresa, como é que reduz os encargos pagos sobre a folha, liga pra gente que a gente consegue aí agregar financeiro, contábil, RH, tudo isso numa plataforma para ajudar vocês a montar uma remuneração sem cargo. Muito bom. Eu quero ainda te ouvir, Lucas, sobre a plataforma de premiação. Eu achei isso assim interessante. Logicamente que até eu conheço o projeto Exalt e não tinha ouvido ainda, né? Tomado conhecimento. Eu penso que muita gente também está curiosa aí, vai precisar conhecer. Mas antes disso, estamos aqui apresentando o nosso TheCast, hoje o episódio número 251. E você que nos segue, nos acompanha, aproveita e entra no nosso canal, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações. Manda esse episódio aí para os seus amigos. De repente um empresário, alguém curioso, de repente você lembrou de alguém, manda para quem você lembrou. Importante. Mas Lucas, sobre a plataforma de premiação, fala pra gente aí o que é a plataforma de premiação. Boa. Eu acho que a primeira coisa é da onde que vem a premiação, né? E qual que é a diferença de premiação para comissão, por exemplo, para gratificação. Acho que a lei, ela criou primeiramente a gratificação. Acho que foi a primeira coisa. Você estava me contando aqui no offline, né, que 13º começou como gratificação natalina. Porque era o que a tecnologia podia na época, era o que o legislador entendia como nome adequado, cultura. Depois foram criadas as comissões. A comissão nada mais é do que uma forma de você pagar uma remuneração variável. É uma das formas de você pagar uma remuneração variável. E aí, importante dizer, sobre gratificação, incide todos os encargos, porque ela incorpora a saldo de salário. Então, incide encargos trabalhistas e previdenciários. Total. Sobre a comissão, o legislador ele criou o DSR primeiro, Descanso Semanal Remunerado, que soma a comissão para depois incidir em cargos trabalhistas e previdenciários. Então, enquanto a remuneração ela vai de 0,60 a 1 de encargo, ou seja, de 60% a 100% de encargo, para cada R$1.000 você vai pagar de 600 a R$1.000, no DSR você primeiro paga 22% a mais, entre 21% e 23% a mais, para depois incidir os 100%. Então é muito mais caro do que o salário base. Então você que vai fazer conta de comissão, lembre do DSR, porque quando você declara lá, a lei vai dizer, você não calculou o DSR, some o DSR. É verdade.
Super importante falar disso. E aí a comissão ela acaba sendo muito mais cara do que o normal. Porque você diz que o cara tem comissão de R$1.000. Essa comissão vai virar 1.221 e você vai pagar mais 1.200 de encargo. É verdade. Então a comissão de 1.000 custa 2.440. E aí, depois de fazer isso, com as empresas de fora se instalando no Brasil, e empresas como Itaú criando o bônus, foi criado o PLR, Participação de Lucros e Resultados. E aí o PLR tem algumas espécies, que eu não vou entrar aqui no detalhe, porque não são premiações, mas já foi um aquecimento do legislador ali para vir a criar o que seriam as premiações. Então, o que é a premiação? Premiação, primeiro, é tudo que você vai pagar para o teu colaborador, pode ser tudo que não é salário, que não é gratificação, que não é comissão e que não é PLR. Então, se você tem a obrigação de pagar uma gratificação por acúmulo de função, você não pode criar uma premiação para compensar o acúmulo de função. Se a lei te exige que isso seja pago via gratificação, você tem que pagar isso como gratificação. Se a lei te exige que você tem que pagar como comissão, você tem que pagar como comissão. Se a lei te exige que você tem que pagar como PLR, você tem que pagar como PLR. Agora, tudo que a lei não exige que você tenha que pagar é uma liberalidade sua, ou seja, você faz da sua livre e espontânea vontade recompensar o colaborador ou não. E pelo quê? Pelo desempenho comprovadamente superior ao esperado. Comprovadamente superior ao esperado. Então, note, primeiro, é uma liberalidade, ou seja, não pode ser enquadrada como nenhuma das outras esferas obrigatórias. Certo. Você não pode criar uma premiação para compensar uma gratificação que você não paga. Isso não faz sentido. Geralmente as empresas que usam a premiação, elas já têm passado por todos esses outros. Nem sempre, porque tem casos que você não tem a obrigação de dar nada. Tá, aí só premia. Só premia. Boa. Tem empresa que vai direto para premiação porque ela não tem, ninguém acumula função, ninguém recebe percentual sobre as vendas. Isso, não tem comissão para... Tá, entendi. Certo? Então, dá essa vertente, essa abertura. Tem. Assim, cada caso é um caso, é por isso que a gente tem um protocolo, porque a gente conseguiu fazer com que em poucas perguntas a gente já sabe se cabe ou não. E consegue filtrar muita coisa no processo de venda, inclusive. Nosso comercial tá muito treinado para que, se não for um daqueles 4 tipos que eu citei no começo, nem adianta você contratar a Zalt. Porque a Zalt não vai conseguir te ajudar agora. Tá. Então, um cara me ligou e falou, cara, eu tô com uma dor aqui que eu tô pagando hora extra e não quero mais pagar. Você me ajuda? Não. Você é obrigado a pagar hora extra. Premiação, benefício. Quanto mais gente não paga, não tem a hora. Exato. Então, assim, não tem como eu te ajudar a evitar um pagamento de hora extra, a descumprir uma lei. Isso a gente não te ajuda. E aí, baseado nisso, liberalidade. Primeiro, se é comprovadamente superior ao esperado, você tem que provar 2 coisas. O que é esperado. Sim. E se o desempenho foi superior. Se você não consegue provar o que era o esperado, como é que você vai provar que o desempenho foi superior? Como vai premiar? Não tem como. Não tem como. E aí, baseado nesse tripé, nesses 3 requisitos, você começa a ter uma possibilidade de montar um programa de premiação. E aí tem outras coisas, tem outros elementos que a gente ensina no nosso protocolo a serem cumpridos também, como, por exemplo, a habitualidade. Eu posso pagar todo mês, eu posso pagar toda semana, eu posso pagar trimestral, e a resposta é padrão de todo advogado, depende. Vai ter casos que você pode pagar, vai ter casos que você não pode. Depende é uma palavra mágica, especialmente para os advogados, né? Depende, e aí o que eu consigo dizer é, para alguns tribunais, pagar todo mês, no way, não tem como, impossível. Para outros tribunais, pagar todo mês não é o decisivo. E se você cumpre aqueles 3 requisitos que eu falei muito bem, você está tranquilo pagar todo mês. Então, a Zalt consegue te dar mastigado o que é que você precisa fazer para cumprir cada uma dessas etapas. E quais são os limites de cada uma delas. Quais são os documentos que você precisa ter, o que é que precisa estar previsto no contrato de trabalho, o que é que precisa ter um termo para o colaborador assinar, que tipo de regra você precisa se preocupar, que tipo de documento você precisa juntar, porque o empregador tem que se lembrar que não basta ele cumprir a norma, ele tem que provar que cumpriu. Porque na Justiça do Trabalho, o empregado, com uma testemunha, quem tem o dever de provar que a testemunha está mentindo é sempre da empresa. Então não basta a empresa cumprir, a empresa tem que provar que cumpre. E ter isso numa plataforma terceira ajuda demais a provar que cumpre. Sim, porque no período laboral você já vai organizando, tendo tudo isso, não é? Porque assim,
a gente entrega um tripé de segurança, né? A gente te informa as regras, a gente te entrega os documentos que te preparam para essas regras e a gente entrega a plataforma para você pagar a viajante. Porque quando você paga a viajante, você vai ter que dizer lá, é por isso, por aquilo outro, baseado naquele documento que você me deu, nesses valores. Então, a gente faz com que a tecnologia te ajude a poder provar tudo isso que aconteceu. Então, respondendo a tua pergunta objetiva, eu tenho duas óticas. Eu tenho a ótica da empresa, que é tudo isso que eu te contei, e eu tenho a ótica do colaborador. Isso. Ele vai poder dizer lá, se a empresa permitiu, eu quero receber tudo no Pix. E vai cair na conta dele que ele já tem. Tá. Que é uma opção. É uma opção. Tá, porque vai de acordo com a política da empresa. A empresa pode não permitir cair no Pix. Tá, e se a empresa que disser, por exemplo, vou te dar uma passagem, uma viagem... Como é uma liberalidade da empresa, a empresa que diz como quer premiar o colaborador. Tá. A empresa pode premiar esse colaborador do jeito que ela quiser. É uma liberalidade dela, não tem obrigação nenhuma de pagar aquilo. Então ela pode pagar isso com uma verba para viagem, pode pagar isso com uma verba para vestuário, pode pagar isso com uma verba para... decoração, enfim, na Zalt tem 15 modalidades para ela escolher como pagar essa verba. E a do Pix. Pix. O que é que acontece? A grande maioria opta pelo Pix. 100% que pode escolher Pix, escolhe Pix, obviamente, né? E assim, a gente fica super feliz porque a gente acabou arrumando um jeito de responder aquela pergunta. Posso pagar a comissão desse cartão? Comissão não, mas se você quiser criar um programa de premiação complementar a tua comissão, dá certo. E essa premiação pode ser no Pix. E olha que legal, essa premiação não incide em cargos trabalhistas nem previdenciários para nenhuma das partes. Então, fica um negócio que fica a distribuição muito mais justa entre o que a empresa gasta e o colaborador recebe. E aí, quando a gente cria premiações, o que eu vejo na prática são as empresas, por não pagarem tributos, aumentando a remuneração do colaborador. Então, eu gosto muito de contar o caso de um colaborador de um cliente nosso chamado Alexandre. O Alexandre tinha um salário fixo de R$ 1.500 e uma comissão de R$ 500. Certo? Lembra que incide em todos os encargos, etc, etc, etc. No final do dia, essa empresa pagava para o Alexandre receber R$ 2.000, de 1.500 mais 500, essa empresa gastava 4.100. Quando a Zalt entrou, a Zalt entendeu que tinha a remuneração variável deles não estava atendendo toda a necessidade da empresa, tinha algumas lacunas, e a Zalt mudou completamente e reformulou o cenário deles. Hoje, a empresa gasta 4.110 e o Alexandre ganha 2.200. Caramba. Pois é, com R$10 a mais, a empresa conseguiu dar um aumento para o Alexandre de R$200. E aí, hoje, o que o colaborador ganhava 2.000, ganha 2.200. O que é que esse colaborador viu? A empresa está me valorizando pra caramba, aumentou em 10% minha remuneração. Na prática, quanto a empresa aumentou de custo? R$10. E tudo isso foi feito através do protocolo Z. Protocolo Zalt. Protocolo Zalt. Muito bom. E muito interessante. Eu quero voltar, Lucas, um pouco para a história da Zalt, inclusive da sociedade, como ela surgiu. Mas antes disso, ainda eu queria que você falasse sobre segurança jurídica. Boa. Penso que segurança jurídica hoje é um item que todo empresário, em algum momento, ele reflete e se preocupa, né? Porque você está plantando e, logicamente, você vai colher amanhã. E dependendo do que você plantar, você pode colher frutos amargos. E aí a Zalt, com todo esse trabalho, o que é que você fala sobre segurança jurídica? Excelente, Elcio, excelente pergunta. Acho que isso é fundamental para que todo mundo entenda as consequências de cada ato, né? Porque o que é muito comum no empresariado brasileiro, eu tô com soluço, desculpa. O que é muito comum no empresariado brasileiro é como não tem noção do risco, acaba tomando riscos desproporcionais. E aí assume um risco muito maior do que ele pode lidar, contando com a sorte de que ele nunca vai ter um problema. Então, qual é o primeiro papel da Zalt? É dar transparência a esse risco. O que é de fato que gera risco e qual é o tamanho desse risco? Porque a partir do momento que você tem clareza disso, você consegue tomar a decisão de que qual risco você quer continuar tomando e qual risco você não quer tomar de jeito nenhum. Muito bom. O sinal é que a Zalt ela não vende ilusão. Ela joga limpo, transparente para vocês verem. Você não vai ficar com risco zero, não existe risco zero. Acho que empreender no Brasil é arriscado por si só, né? Então, assim, não existe risco zero. Se você não quer risco zero, se tranque em casa, fique trancado no banheiro e você corre o risco de uma laje soltar e bater na sua cabeça. Essa, né? Tomar um choque na tomada, né? Por aí. Risco tem só de estar vivo, mas assim, acho que
brincadeiras à parte, a lei trabalhista é uma lei muito complexa, que tem muito detalhe, e é impossível você dar conta de tudo o tempo inteiro. Em algum momento vai acontecer alguma coisa que você não consegue controlar, que, é muito complexo, que é difícil. Enfim, o que a gente faz é dar muita clareza dos riscos e deixar muito claro o que são elementos de risco e quais são as alternativas para você cumprir os requisitos para eliminar esses riscos. Então, a gente faz isso através de um tripé da segurança que eu citei aqui, né? Primeiro, quais são os elementos, quais são as regras que você cumpre, e aí a gente conseguiu reduzir para cada uma das camadas em apenas 6 regras. A legislação é complexa pra caramba, tem mais de 2.300 variáveis para montar esse programa de remuneração em camadas, e a gente conseguiu condensar isso em 6 regras. Porque são as regras que as Alt não conseguem ajudar com tecnologia. Então, se a empresa cumprir essas 6 passos, do lado dela, o resto, ela está coberta por ter as Alt. O segundo passo ali de segurança é ter isso documentado. Tá. Então, um modelo de contrato de trabalho, um modelo de política de remuneração, um modelo de termo para o colaborador aceitar aquela política. Tudo isso a Alt fornece, que já só dele executar aquele termo, aquele modelo, ele já cumpre mais da metade das regras. Minimiza os riscos. Demais. E o terceiro ponto, que para mim é o X da questão, é você executar isso através de uma plataforma terceira. Porque a partir do momento que você compra prêmios, o teu colaborador escolhe como poder trocar, e você tem a opção de permitir ou não aquela modalidade naquele mês, aquela modalidade no outro mês, você realmente tem liberdade para tomar decisão. Não é simplesmente você estar fazendo um Pix, sem ter a complexidade de você ter que lidar com vários fornecedores, com vários isso, com vários aquilo, com comprar cesta básica, né? Trabalho de apoio no supermercado, escolher os itens. Eu já vi esse filme, viu? Imagino. Eu já vi esse filme aí, empresa indústria, a gente comprar assim, 400, 500 cesta básica. E fazer brinde. Sim. Aí o cara não gosta do brinde, a caneta vai feia, aí o cara reclama que o estojo é horrível. É por aí. Aí então, com as Alt, a gente dá essa possibilidade da empresa criar esse programa de premiação com essas diversas modalidades. E o melhor, como é o colaborador escolhe quem vai receber o Pix, quem paga o colaborador é as Alt, não é a empresa. Sim. A empresa compra prêmios na plataforma Alt, o colaborador recebe esses prêmios e ele escolhe como trocar esses prêmios. E aí, por que isso é importante? Por que isso ajuda na segurança jurídica? Porque da forma como a gente constrói esse protocolo, ter essas opções de escolha, e isso atrelado ao regramento, e isso atrelado à documentação, é mais uma prova que você executou um programa de premiação, que isso não era o salário. Por quê? Porque você pagava em um dia nada a ver, porque os motivos eram diferentes, porque o colaborador escolhia, porque tinham formas diferentes de ser pago. Aí sim, tem uma série de critérios lá que a gente esmiuça no protocolo. E, além de tudo, da mesma forma que o reembolso, por ser simplesmente o dinheiro caindo na conta do colaborador, aumenta o risco da empresa, a premiação, por não ter no extrato lá o nome da empresa, por ser uma plataforma terceira, ajuda a dar sustentação. Ajuda a corroborar que aquilo é uma política complementar e não era uma remuneração disfarçada. Então, a gente leva isso muito a sério, a gente faz esse negócio... A gente só lançou isso com muita segurança jurídica. Temos algumas equipes jurídicas de escritórios terceiros que ajudaram a gente a formatar esse produto, porque a gente botou um advogado para corrigir o outro, para chegar no suprassumo ali do que é o mínimo arriscado possível. E a gente deixa claro para todos os nossos clientes que a gente vai entregar o máximo de cuidado para ele e vai conseguir fazer muita coisa daqui. Mas que se ele quiser tomar risco, sim, a gente não tem como impedir. Então acho que é muito importante para deixar claro aqui para o empresário na remuneração não existe mágica. Se alguém está te prometendo mágica, se alguém está te prometendo algo que você vai solucionar todos os problemas com 2 cliques, cuidado. Às vezes uma decisão fácil agora te torna um problema gigantesco no futuro, porque escolhas difíceis, vida fácil. Escolha de fáceis, vida difícil. Então, mágica não existe. O que existe é trabalho sério, o que existe é trabalho duro, o que existe são pessoas sérias que conseguem... minimizar o trabalho de executar aquilo que a legislação pede, que esse é o papel das Alt, de deixar a aplicação da lei mais fácil. Agora, trocar comissão por premiação,
Muito bom. Sem risco, impossível. Muito bom. Falando em premiação, um exemplo. Vou fazer aqui um caso hipotético. A Destravo, ela instituiu uma premiação e em dezembro ela vai dar uma premiação aí para o colaborador que atender, enfim, que preencher os requisitos do prêmio. Boa. Uma viagem para Dubai ou o Pix. Arthur ganhou. Ele preferiu a viagem para Dubai. Ele vai ganhar um saldo no cartão que ele consegue comprar todos os itens da viagem de Dubai. Tá, não é a Azalto que vai comprar. Isso. Ele vai ganhar no saldo do cartão. Vai ganhar no saldo do cartão os itens que ele consegue comprar essa questão. Isso é muito comum, lembra do Silvio Santos, né? Você vai ganhar uma casa! Só que você ganhava 300 mil reais para comprar uma casa. Tá, tudo bem, boa. É o mesmo esquema do Silvio Santos, do baú da felicidade. Mas se o Arthur decidir ir para Dubai, mesmo sendo colocado, ele pode não ir, vamos dizer, não quer ir para Dubai, vai para outro lugar? Pode. Pode. Por que não? Tá. Porque no final do dia você pode divulgar que vai ter uma viagem. E aí assim, minha dica super importante, tá, turma? Aí você tocou no assunto maravilhoso. Se você vai construir uma premiação e a premiação é decorrente, ou seja, ela é resultado de um desempenho superior ao ordinário, você prometeu uma viagem para Dubai, você está esperando que ele atinja. Deixou de ser surpresa, deixou de atender o requisito legal que é pagar sobre desempenho superior ao ordinário. Entendi. Então, divulgar que vai ter uma viagem para Dubai precisa ser realmente algo que você consiga provar que era um negócio meio assim, extraordinário. Sim. Que é realmente único. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Imagina que você é vendedor de carro e você vende 10 carros todo mês. Sobre a venda de 10 carros, você recebe comissão. Agora, vai ter uma campanha trimestral que em 3 meses, lembre-se, 10 carros todo mês, 30 carros. Quem vender 60 carros ganha uma viagem para Dubai. Você consegue provar que o desempenho foi o dobro do esperado. E ele ganhou a comissão dele, legal. E ele ganhou a comissão mesmo assim. Mas além da comissão, ele consegue ganhar uma premiação. Boa. Entendeu? Mas se você já combinou a regra do prêmio, sinto muito lhe informar, mas você está tomando risco desnecessário. Desnecessário. Arthur, você entendeu, né? A viagem para Dubai foi um caso hipotético. Mas, quem sabe daqui mais uns anos... O que eu costumo muito falar é o seguinte... Deixe muito claro para o teu colaborador, construa na tua cultura uma recorrência de que quem desempenha muito bem recebe o prêmio, porque aí você não precisa falar. Sim. Tá implícito ali para a galera que se ele for muito bom, além do que você já combinou, vai ter uma surpresa. Sim. E aí o prêmio é prêmio. E prêmio é prêmio. Você não tá aí fazendo um disfarce, isso é muito importante. Quando é que você consegue fazer isso mais ou menos combinado? No que a gente chama de campanhas de incentivo. Pontuais para uma demanda coletiva ou individual, do tipo, se a empresa vender 800 carros esse mês, vai ser o melhor vendedor ganha a viagem para Dubai. Tá, beleza. Funciona. A jurisprudência já entende que você combinou porque realmente era uma meta coletiva. Tem outros fundamentos ali que você consegue apoiar a sua decisão. Agora, você botar no contrato de trabalho que a lei do salário, a comissão vai ter R$1.000 em prêmios, aí, negão, entendi. Sinto muito, mas dificilmente você vai conseguir convencer um juiz que isso era premiação de verdade. Viu? É verdade, eu já vi esse filme também. Muito bom. Lucas, o nome Zalt, ele é interessante. Eu desde que conheci achei um nome fácil de citar. Eu acho que com certeza o Brasil todo já começa a conhecer e lá na frente mais tempo ou menos tempo vai conhecer. Mais ainda, onde surgiu esse nome, essa marca Zalt? Boa. Acho que falando um pouquinho da nossa história, a Zalt ela não nasce, como eu falei, que eu brinquei, ela não teve um momento eureka, né? Tá, não foi a maçã que caiu. Não teve uma ideia assim, que ideia fantástica. Eu particularmente, inclusive, sou do time que não acredito que ideias são fantásticas. Ideias, como diz aquele cara Bruno Perini, ele fala que ideia vale 50 centavos o balde de ideias. A bacia. Porque assim, não vale nada uma ideia. O que vale é a execução, é o trabalho duro, é você pôr em prática um negócio, é você conseguir construir um ecossistema que fica vivo, que transcende você. Sim. Então, a Zalt, ela nasce da inconformidade minha e dos meus sócios com as atuais ferramentas para se remunerar. Tá. Então, a gente viu que quando a gente foi montar os nossos programas de premiação, de remuneração complementar, de
todos esses programas que a gente falou aqui, a gente tinha uma limitação de ferramenta forte, a gente tinha pouquíssimo apoio, a não ser grandes consultorias, grandes escritórios de advocacia, e a gente decidiu que, por ser um problema grande o suficiente, o mercado de remuneração valia a pena o esforço de você dedicar uma vida a isso. De você mergulhar de cabeça e estudar a fundo, estudar os problemas relativos à remuneração, estudar as dores do mercado, as dores do colaborador, as dores da empresa, as dores de pagamento, as dores de planejamento, as dores de execução. Então a gente começa com um cartão de benefício, mas a gente vai evoluindo isso. E aí, qual é o nosso background para fazer tudo isso acontecer, né? Então, começando por mim, eu tenho 30 anos, eu trabalho desde os 15, então eu tenho 15 anos de jornada. Então, eu estou envolvido com remuneração de alguma forma desde os 15 anos. Sim, como usuário, né? Primeiro como usuário, depois como usuário e construtor da remuneração, né? Sim. Então, tive nos dois polos, e há 8 anos estou no polo de construtor de remunerações. Então, são muitos anos dedicados a isso. Me formei em Direito para ajudar a empresa a pagar menos impostos e foi muito legal mergulhar em remuneração, porque no final do dia o rio corre por mar, né? A gente foi dando um jeito de realizar o sonho de infância incrível através da tecnologia. Então, passamos 4 anos na Stone, fomos trainee na Stone. Eu estava explicando para o meu afilhado que é um programa de trainee ontem. E pude lembrar de quando eu fui trainee, pude aprender pra caramba, fui exposto a muitas reuniões e muita gente incrível, e assim, sou fruto das pessoas que eu convivi, das influências que eu tive, cada um com a sua importância na determinada fase de vida. E minha última depois de 3 anos tocando times comerciais, times grandes e pequenos, construção de vários times do zero. Teve um time que a gente saiu de 50 mil para 25 milhões de receita por ano em 12 meses. Caramba. A gente conseguiu ali tirar o time do nada, né, de 50 mil de receita por ano para 25 milhões de receita por ano em 12 meses, foi do caralho. E aí aqui a gente tá tentando fazer algo parecido, mas minha última cadeira na Stone já foi novos negócios, trabalhei para a presidência, aprendi muito sobre business, podia ter a oportunidade de participar da assinatura do deal da Stone com a Mastercard de emissão de cartão de crédito, pude fazer muita coisa legal, montamos uma primeira empresa, deu certo, que surge a ideia da Zalt, e vim fundar a Zalt junto com o Rodrigo. Rodrigo é um empreendedor serial, é o cara que montou muitas e muitas empresas. Aí o Rodrigo é um cara sarcástico, ele fala que ele é o cara que mais enterrou CNPJ no Brasil. Mas caramba, sacada do... Como empreendedor, todo empreendedor sabe que, porventura, algumas ideias dão certo, outras nem tanto. E o Rodrigo é um cara que, quando acertou muito mais do que errou. E conseguiu ali ter algum sucesso dentro da área de marketing e vendas. Por exemplo, em 2007, o Rodrigo foi o maior vendedor de Google Ads da América Latina. Boa. Então, em 2007, nem sequer tinha iPhone. Estava lançando ali o iPhone pelo Steve Jobs. Ninguém tinha iPhone. E o Rodrigo já estava dando um jeito de fazer marketing digital. E ao longo da carreira dele, ele já gerou mais de 500 milhões em vendas através de processo de vendas, de marketing, de montar times de vendas. Rodrigo, depois de vender 3 empresas e dar certo, vai trabalhar na Stone como exercício de humildade, porque ele vindo do digital, ali 2014, 2015, ele vê um bando de maluco carioca, do qual eu fazia parte, não sendo carioca, mas junto com os carioca maluco, mais um maluco lá com os caras, montando times comerciais porta a porta para vender tecnologia. Ele vira de tecnologia, onde todo mundo quer fazer tudo no digital, tudo automatizado, vindo os caras que são de tecnologia falando, não, para eu crescer, para eu desbancar os bancos, para eu ser melhor que o Bradesco, melhor que o Itaú, eu tenho que estar do lado do meu cliente, tem que ir até o meu cliente, não meu cliente até era mim. E o Rodrigo vira vendedor da Stone como um exercício de humildade. E ele passa 5 anos percorrendo todos os times comerciais da Stone, porque quando ele queria ser promovido, ele falava, não, me provava não, mande para outro time. E ele ia ser vendedor desse outro time. Por onde ele passou, ele foi o melhor vendedor. Porque um cara com muita experiência, com muito conteúdo, fazendo exercício. E aí eu fui líder do Rodrigo no auge dos meus 25 anos, tendo ensinando para um cara que já gerou mais de 500 milhões em vendas, como vender, ó. E ele virava para mim, e ele é foda, ele virava para mim e fazia, me lidere. E você tinha que se virar no 30. Ele me ensinou pra caramba, falando muito às vezes, falando nada outras, só me dando feedbacks pontuais e muito assim... se fazer presente e se comunicar através de coisas que não necessariamente eram óbvias.
E eu fui um cara que aprendi muito e me conectei muito com ele. Viramos amigos. Quando ele sai da história, eu tava empreendendo, e aí ele liga pra mim e faz: o que é que você tá fazendo? E aí eu brinco que eu falo: cara, com você, o que você quiser, vamos nessa. E aí começa o embrião ali das Zalt. A gente traz um sócio nosso que trabalhou com a gente com a história há muito tempo, o Ricardo. Ricardo, vai entrar nas Zalt, já ajuda a gente com algumas dinâmicas de venda. O Ricardo é o melhor vendedor porta a porta que eu já conheci na minha vida. Quando a gente for montar nosso time porta a porta, tenho certeza que o Ricardo vai estar aqui com a gente tocando esse time. E a gente conheceu do longo dessa jornada o Guilherme, que também é nosso sócio, trabalha com desenvolvimento desde os 12 anos de idade. O Guilherme já tem uns 30 e pouco. Então tem muitos anos aí de labuta com desenvolvimento. Foi muitos anos de uma empresa famosa que hoje é a Brisanet. Sim. E montou uma empresa de fornecer tecnologia para outras empresas, cara que manda muito, mas que viu muitas fusões e aquisições acontecerem no mercado, e ele perdeu metade dos clientes dele nos últimos 4 anos. Com isso ele estava procurando um projeto novo para chamar de seu, e aí conhece a gente procurando um cara bom de tecnologia para construir isso com a gente. E aí, cara, assim, namoramos por um tempão, hoje somos casados, a Zalt e o Guilherme. E o Guilherme virou nosso sócio, virou nosso cofundador. Então, formamos aí o quarteto altamente complementar: um advogado e produteiro, um comercial, um vendedor e um marqueteiro, um vendedor e um tecnológico com produto também. Caramba. Uma visão com visões extremamente complementares. E hoje nas Zalt somos 13 pessoas. 13 pessoas aí trabalhando dioturnamente para fazer a Zalt acontecer, porque como nós somos empresa tecnológica, a gente conseguiu fazer com que a tecnologia permitisse a escala. Então, por exemplo, quando a gente tinha 500 usuários, a gente montou um time de 2 pessoas. Hoje, com milhares de usuários, a gente continua tendo 2 pessoas, porque várias das rotinas a gente automatizou, criou processos, criou ferramentas para que essas pessoas conseguissem atender milhares de empresas. Então, a gente está muito feliz aqui com o que a gente vem construindo, da expertise do Guilherme, da expertise do Rodrigo, da minha expertise, da expertise do nosso time e dos conselhos do Ricardo, que vem ajudando a gente, e principalmente com o apoio dos nossos investidores, que, cara, sou muito feliz com os investidores que a gente escolheu para estar no nosso barco junto com a gente construindo essa jornada. Muito bom. O gatilho principal, quando você vai largar com a apresentação da Zalt, e hoje você tem uma jornada, né? A Zalt, ela passa aí do seu segundo ano, e isso você tem registros. Qual a principal abordagem você chega no caso, para as empresas, principalmente aquelas que estão à margem, que não conhecem? Boa, eu estou frequentando muitos eventos, né? Me mudei para São Paulo novamente, recentemente, e aí comecei a ter uma agenda de evento muito grande. E no evento você treina isso na prática, né? Porque você tem que se apresentar de alguma forma. Sim. E aí o que mais chama atenção é: cara, você quer construir uma remuneração sem imposto? Isso é batata, todo mundo arruma um jeito de falar: quero, quando é que você tem agenda, por favor, vamos falar. Boa. E aí, isso tem sido uma jornada muito feliz, porque, de novo, né? É sobre encontrar uma dor real. Uma dor que seja latente, que o empresário se importe, que o empresário esteja incomodado, que gere valor. E a Zalt encontrou um caminho de... Não conheço nenhum que faz exatamente igual que a Zalt faz, então muito comum é... Que são teus concorrentes? Hoje, meu maior concorrente é a informalidade. Eu compito com o cara fazer a remuneração informal. Caramba. Tem empresas que ajudam empresas a fazerem premiações? Tem. Mas a trazer o informal para o formal com toda a segurança igual a Zalt, só grandes consultorias. E grandes consultorias hoje são nossos parceiros, porque nós somos ferramentas. Então, vira um negócio que a gente não tem, de fato, um grande concorrente. Obviamente que competição a gente vai ter em diversos níveis, né? Então, para empresas um pouco mais estruturadas, que têm bastante apoio jurídico, talvez um mero cartão de premiação já ajude. Talvez nem precise de uma Zalt, mas na nossa visão aqui, pelo nosso produto, pela nossa experiência, cerca de 30% do Brasil precisa da Zalt, tem demanda para o Zalt, e é a Zalt que vai ajudá-los a construir essa remuneração mais eficiente, aumentar a lucratividade, aumentar a remuneração, diminuir ali a diferença do custo para a liquidez do colaborador. A nossa missão é gerar mais remuneração
com menos custo para a empresa. Muito bom. Lucas Firman, para mim, é um dos melhores convidados. A gente dá uma provocada e ele vai com a bola até... Isso é muito bom, Lucas. Isso é sinal de que o projeto é um projeto exitoso. A nível de Brasil, você hoje tem atuado mais em quais regiões? E como é que está a previsão dos próximos anos? 24, 25? Boa. Só para a gente ter uma noção aí do tamanho das Zalt atual e para onde a gente quer chegar. Animal. Hoje a gente atua numa região muito específica que chama Brasil. Gostei. Simplesmente Brasil. A gente tem cliente do norte ao sul, do leste ao oeste, tem cliente em tudo que é lugar, atendemos no Brasil inteiro, então no interior do Pará, no Acre, no Amazonas, no sul, no centro-oeste, no sudeste, no nordeste, temos cliente no Brasil inteiro, gostamos de todos os segmentos, obviamente tem alguns segmentos que a gente tem mais apelo, tem outros segmentos que a gente tem menos, então os segmentos relativos à infraestrutura são mais de 50% da nossa carteira, então construção civil, mineração, transportadoras, toda essa galera tem uma dor muito grande que a gente consegue ajudar muito rápido, porque é uma relação ali que depende muito de muita mão de obra, distribuidoras, empresas comerciais, empresas de serviço, indústrias, enfim, podemos atender todo mundo desde que se enquadre naqueles 4 tipos e temos uma infraestrutura que hoje a gente pode atender o cliente onde ele estiver. Então, a gente não tem nenhum tipo de restrição. Obviamente, se não tiver nos 4 tipos, a gente pede que espere um pouquinho mais para comprar as Zalt, porque nesse momento a gente está focado naquele cliente que a gente mais ajuda. Porque no cliente que a gente ajuda um pouquinho, esse cara, ele não é tão bom, vai ser... A gente não somos mais um produto gratuito, então o cara já não vai achar tanto valor em pagar isso. Então, a gente foca naqueles clientes que a gente realmente gera valor, naquele cliente que a gente consegue gerar o que a gente chama no investimento de ROI, retorno sobre o investimento. Então, o cara vai gastar o dinheiro com as Zalt, mas ele tem que ganhar mais com as Zalt do que ele gastou. Então a gente meio que calcula isso. Tem a consciência que vai gastar, mas que vai ganhar mais. Que é um investimento de fato, que ele vai conseguir recuperar esse investimento no curto prazo. Tem cliente nosso que recuperou o investimento em um mês. Boa. Porta de entrada para as Zalt. Tem alguém que está assistindo a gente, gostei pra caramba, ficou claro, tal, e aí eu quero aderir, aí eu vou por onde aí? Qual é a porta de entrada? Boa. Vai no nosso Instagram, @ZaltRemunera, ou no nosso site www.zalt.com.br, zalt.com.br, preenche lá o formulário que a gente vai entrar em contato. Se mandar direct no Instagram, ou se mandar um sinal de fax pra gente, um pombo correio, um sinal de fumaça, a gente vai dar um jeito de responder e chegar perto de você, porque tudo que a gente quer é atender os clientes que precisam da gente. Muito bom, e também para conhecer o fundador da Zalt, você tem essa possibilidade, você vai lá no Lucas Zalt, bem difícil, hein? Lucas Zalt, muito bom. Mas antes da gente encerrar, eu tô aqui muito curioso, né, já aprendi pra caramba e sei que esse tema é vasto, é profundo, você podia até mais além, mas a palavra Zalt significa o quê? Zalt é sal em holandês. A pronúncia Zalt é sal em holandês, né? Não se escreve Zalt exatamente, mas a pronúncia é Zalt, porque como no holandês o Z não tem som de Z, a gente trouxe para a pronúncia portuguesou. E aí basicamente porque somos nordestinos e a origem do empreendimento não governamental no Nordeste é basicamente o açúcar. E quem é muito forte na cultura de açúcar, não só no Brasil, mas no mundo, foi a cultura holandesa que foi responsável por tudo isso. E aí sal é a origem da remuneração, é a origem da recompensa. A origem de empreender no Nordeste, de uma forma um pouco forçada, é o holandês. Sal em holandês, Zalt. Caramba, velho. Muito bom. Parabéns pela iniciativa. O nome é muito legal e representa algo que termina estando presente nas vidas de todo mundo, né? Sob medida, sem exageros, mas o sal é importante demais. Demais, né? Remuneração fundamental. E no mundo dos negócios, a Zalt termina tendo esse papel, essa importância toda. Lucas, eu quero te agradecer pela presença aqui no TheCast e até aproveito aqui, de forma gravada, te convidar. Eu quero te ouvir no outro episódio, falar sobre vendas. As técnicas das vendas, como funciona e como você conseguiu ser tão despertado e produzir tantos resultados com vendas. Combinado? Posso contar com sua presença aqui no outro episódio do TheCast falar sobre vendas? Vamos nessa. Acho que vendas é uma paixão minha. Eu me formei em Direito e eu me apaixonei pela tecnologia e por ser do Direito, por ser um negócio de comunicação, fui alocado no time de comercial e, me apaixonei. Fui me reposicionando como um produtor, mas sem perder essa visão aí comercial que, acho sensacional. Isso é o motor de uma empresa e quando você consegue adequar aí produto com vendas, aí você tem uma potência fantástica. Fechou!
Quero te deixar a oportunidade para você fazer os seus esclarecimentos finais, os seus agradecimentos, aliás, e as suas considerações. Por favor, fique à vontade. Acho que a primeira coisa é se cerque de pessoas melhores do que você. Eu só estou aqui como resultado das pessoas que eu convivi, das coisas que eu aprendi, e de me provocar sempre a ser uma versão melhor que mim mesmo do passado. Acho que nunca me comparei algumas vezes, mas sem levar essa comparação a sério, sem levar essa comparação até o fim, para poder construir algo inovador, algo criativo, algo que não existisse, ou algo com uma roupagem que ainda não tinha sido abordada, com o intuito de levar para você, empreendedor, levar para você, colaborador, mais satisfação, mais resultados, mais eficiência, porque a partir do momento que a gente trabalha melhor a forma de recompensar, a gente viabiliza projetos, a gente viabiliza sonhos, a gente melhora a relação, e no final do dia a Zalt é sobre como ser o melhor possível para aqueles que têm uma dor latente através da remuneração. A Zalt é um projeto de vida e não uma empresa. Muito bom, muito claro, muito importante sua fala. Eu quero novamente te agradecer e desejar todo sucesso. Pra gente. Para que a Zalt continue aí cada vez mais tornando-se conhecida no Brasil e resolvendo essa dor que muitos sentem. Quanto mais a gente gerar valor, mais as pessoas vão falar da gente. A gente necessariamente quer cumprir essa ordem. Muito bom. Lucas, querido, valeu. Obrigadíssimo, nessa viu? tua jornada, e a você que nos segue, os nossos agradecimentos. Não esquece de se inscrever no canal, assiste esse episódio e manda para mais alguém, ok? Muito obrigado, até a próxima. Aprove Deus.